Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam bem, com saúde. Então, nessa nossa nova videoaula, eu vou apresentar a vocês a matéria que foi na apostila que vocês pegaram a última agora, tá? Concordância nominal. Então eu começo aqui com uma chargezinha, né? Que apresenta o psiquiatra, né? Fazendo uma análise aí com o adjetivo e o substantivo aqui no sofazinho do divã, né? Então, eles estão com algum problema. E aí, o adjetivo, que aqui deve estar aparecendo representado por uma mulher, né? Reclamando do substantivo, dizendo: o problema é que ele nunca concorda comigo. Então, é uma brincadeira que eu coloquei aqui para mostrar para vocês como acontecem os erros de concordância, como a concordância é tão importante nos textos, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui nessa apostila. Vamos lá? Então, eu vou ler um pouquinho e vou explicar um pouquinho, vou revezando, tá bom? Então, ó, provavelmente você já deve ter ouvido falar ou até mesmo receber um texto corrigido pelo seu professor sinalizando algum errinho de concordância, né? Sem um Szinho, faltando alguma coisa, algum verbo que não está concordando já na concordância verbal, né? Então, esses problemas são muito comuns, tá? Não são só problemas seus como alunos do Fundamental 2, são problemas de todo mundo que escreve, tá? Alguma vez a gente vai incorrer em algum erro e alguém vai ler e vai nos corrigir, isso é normal. Até mesmo em matérias e artigos publicados por jornais, por exemplo. Isso pode acontecer muitas vezes devido à falta de conhecimento dessas regras de concordância que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando falamos dessa regra gramatical, existem dois tipos. Existe a concordância verbal e a concordância nominal, que é a que eu vou apresentar para vocês aqui. Ela é muito importante para garantir uma boa construção do texto, tá? A gente precisa de uma concordância que concorde, né? A gente precisa respeitar as regras da concordância para que o nosso texto fique um texto bem feito, tá? E, consequentemente, para manter a fluidez da leitura, aquela leitura que você lê rápido, lê sem problemas de ficar indo e voltando no texto, sem entender, tá? E a clareza das ideias. Você lê e entender o que está sendo escrito. Isso significa clareza. Então, aproveite para esclarecer as dúvidas e assim escrever textos cada vez melhores. Então, vamos começar lá? E afinal, o que é a concordância? Todo mundo fala concordância. Concordância nominal é uma regra que rege a relação entre as classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, pronome, lembra? Numeral. E aí tem regras para que uma vá seguindo a outra na frase, né? Então, é o que faz com que os substantivos... O que é substantivo, professora? Eu não me lembro. São os nomes, né? Lembra que o substantivo é sempre nome. Nome de um lugar, nome de uma pessoa, né? Os nomes. Concordem com pronomes, com numerais, com adjetivos, tá? Com essas regras de concordância. Vamos para as regras agora. Para não ter erros relacionados à concordância, né? Erro é uma palavra muito pesada, vamos dizer, para que a gente não use de forma inadequada, melhor, né? Você precisa, na sua redação, você precisa conhecer algumas regras. Então, vamos lá, vamos conferir uma. A primeira delas. Qual é a primeira? Um substantivo. Quando a gente tem um substantivo mais um adjetivo. Ó, quando temos um substantivo e um adjetivo em uma frase, o adjetivo deve sempre concordar em gênero, feminino ou masculino, e número, plural ou singular, com o substantivo. Vamos ver isso nos exemplos? Ó. Os livros velhos foram deixados na estante. Nesse caso, velhos, que é o adjetivo, né? Tá dando a qualidade. Lembra que adjetivo é aquele que caracteriza, dá qualidade? Está concordando em gênero, quer dizer, ele está no masculino, velho, né? E em número, ele também está no plural. Por quê? Porque livros está no masculino e no plural. Então, o velhos também precisa vir concordando com ele, ok? Perfeito, até aí eu acredito que todo mundo esteja entendendo legal. Agora, o próximo. Os governos democráticos são melhores. Nesse caso, democráticos também está no masculino e no plural, para concordar com governos, ok? Então, sempre assim, ó, substantivo e adjetivo deve sempre concordar. Essa é a regra clara que eu acho que todos vocês conhecem e já usam normalmente. Essa regra vocês já conhecem. Vamos para a segunda. Mais de um substantivo
mais um adjetivo. Como é que fica se a gente tem mais de um substantivo e um adjetivo? Vamos lá. Se a frase tiver mais de um substantivo, a primeira coisa que você deve observar é se o adjetivo está antes ou depois do substantivo, do nome. Se estiver antes, vamos lá, você deve concordá-lo com o substantivo mais próximo. Se o adjetivo, aquele que dá qualidade, característica, se ele estiver antes, como aqui, ó, que delicado traço e coloração dessa tatuagem. Nesse caso, o adjetivo delicado vai concordar com o substantivo traço, que é o que está mais próximo dele aqui, percebe? Ele ficou no masculino, no singular, para concordar com o substantivo traço. Vamos lá, continuando. Porém, se os substantivos forem nomes próprios ou relacionados a parentesco, o adjetivo deve sempre estar no plural. Aí vamos lá. Os, o adjetivo aqui é talentosos. Por que ele está no plural? Porque você tem dois nomes próprios, ó, Tom Jobim e Elis Regina se encontraram em vida. Tá? Tenha em mente que se algum dos substantivos for masculino, no caso Tom Jobim aqui masculino, né? O adjetivo também deve concordar com esse gênero. Então, se você tiver um substantivo masculino, como é o caso de Tom Jobim e Elis Regina, que é aqui feminino, o adjetivo sempre vai ficar no masculino, tá? Os talentosos, Tom Jobim e Elis Regina. Perfeito? Outro exemplo. As belas, mãe e filha. Aqui, ó, mãe e filha é parentesco, lembra? Se apresentaram no palco. Nesse caso, o adjetivo belas concorda com os dois substantivos relacionados ao parentesco, que estão depois deles, né? Mãe e filha. Essa é tranquila. Até aí, tudo bem? Continuando. Por outro lado, se o adjetivo estiver colocado após o substantivo, que é uma outra regrinha, existem duas formas de você realizar a concordância nominal de forma correta. Vamos lá, vou subir um pouquinho. Então, pode ser concordar com o substantivo mais próximo se ele estiver depois, tá, gente? Você pode concordar a característica apenas com o nome que está mais próximo, ó. O cão e a gata manhosa, ó, preste atenção que manhosa é o adjetivo, é a qualidade, tá? Está concordando com quem vem logo antes dele, que é a gata, ok? O cão e a gata manhosa ficaram com seus donos. Agora, outro exemplo. A gata e o cão manhoso. Por que para manhoso, professora? Porque, olha, quem vem antes de manhoso, ó. Cão, que está no plural, que está no singular e no masculino. Então, manhoso também tem que ficar. A gata e o cão manhoso ficaram com seus donos. Perfeito? Outra forma de concordar. Concordar com todos os substantivos. Como é que vai acontecer isso, ó? Nesse caso, você irá colocar o adjetivo no plural. Mas fique atento. Se um dos substantivos for masculino, o adjetivo também fica flexionado com esse gênero. O adjetivo também vai para o masculino. Vamos lá no exemplo. O cão e a gata manhosos. Colocou tudo no plural. E como você tem um substantivo aqui que é masculino, que é o cão, tudo fica no masculino. O cão e a gata manhosos. Outro exemplo, a tartaruga e a aranha perigosas, também pode ir para o plural, ok? Porque as duas aqui estão no feminino, então fica perigosas mesmo. O boi e o cão, bravos, moram na fazenda, também no plural e masculino. Muito bem, vamos continuar? Outra regra, terceira regra. Um substantivo mais dois ou mais adjetivos. Como é que a gente vai fazer essa concordância? Também existem duas formas de fazer a concordância nominal de forma correta quando há um substantivo e mais de um adjetivo. Vamos lá. Na primeira forma, inserir o artigo antes do último adjetivo. Como é que fica isso? Ó? Uma das opções é manter o substantivo no singular e inserir um artigo antes dele. Ó. Ele escolheu a roupa branca e a vermelha. Perfeito, aí você não precisa... Você usou o azinho, ó, a roupa branca e a vermelha. Nesse caso, você deixou tudo no singular. Letra B. Inserir o artigo concordando com o substantivo no plural. Como a gente usou aqui, ó. Ele escolheu as roupas branca e vermelha, tá? Ele usou só um artigo, as, aqui, antes de roupas. E colocou, e flexionou no plural e feminino,
ok? Vamos continuar? Próxima regra, regra 4. Substantivo mais números ordinais. Lembra do número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, né? Esses números são ordinais. Se você usar números ordinais em sua frase, também deve analisar se eles vêm antes ou após o substantivo. Se vierem antes, você poderá inserir o substantivo tanto no singular quanto no plural. Tranquilo, ó. O primeiro e o segundo, que são os numerais, então, estão vindo antes do substantivo sorteio, ok? E então você pode usar o primeiro e o segundo sorteio, está certo. O primeiro e o segundo sorteios, também está certo. Se os números ordinais vierem depois do substantivo, ele deve ser usado no plural, aí só plural, tá, gente? Então, aqui se tiver número, uma dica, tendo número ordinal, sempre coloca no plural, se você tiver 2, tá? Porque aí não vai errar nunca, ó. Os sorteios, primeiro e o segundo, certo? Em ambos os casos, os numerais devem concordar com gênero e número com substantivo, ok? Continuando. Concordância com o verbo ser mais o adjetivo, com é necessário, é bom, é proibido, tá? Essa é uma regra que cai muito em concurso, cai muito em vestibular. Então, vamos lá, uma regra que muita gente costuma ter dúvida na hora de escrever e é de concordar o verbo ser com o adjetivo. Então, vamos lá. Quando o adjetivo vier depois do verbo ser, que no caso o é, ele sempre ficará no masculino, como nos exemplos, ó. Portanto, é necessário sabedoria. Aqui nesse caso, ó, sabedoria tá vindo depois desse verbo é, né, mais o necessário. Então, é necessário fica sempre no masculino, não vai concordar com sabedoria quando ele vier antes. É proibido entrada no show. Mesma coisa, é proibido vem antes de entrada. Então, se ele vier antes, sempre no masculino. Laranjada é bom. Mesma coisa. Por que eu não uso? E aí eu vou explicar aqui mais à frente, ó. O adjetivo vai concordar com o substantivo se ele vier acompanhado de algum artigo ou outro modificador. Ele só vai ficar no feminino quando vier antes do adjetivo, aqui no caso de a sabedoria, ó, você tem um a. Aqui você não tem, ó, é necessário sabedoria. Aqui, a sabedoria, o a vem antes de sabedoria. Então, quando você usa algum artigo feminino ou algum outro modificador feminino, ele também vai, aqui no caso, a expressão também vai ficar no feminino, é necessária. Então, fica, portanto, a sabedoria é necessária para que as pessoas evoluam. Outro exemplo, ó, é proibida a, olha o a antes de entrada, ó. Se você tem um azinho aqui ou qualquer uma outra modificador feminino, a expressão vai pro feminino também. É proibida a entrada. Essa laranjada é boa, é diferente aqui, ó. A laranjada é bom. Pronto. Não tem nada, não tem nenhum artigo, nenhum outro modificador feminino antes de laranjada, mas aqui tem. Então, se tem, você vai colocar também a expressão no feminino. Essa laranjada é boa. Compreenderam? Em caso de dúvida, gente, pode mandar para mim caso não conseguiram compreender, tá? Mas é tranquilo. Se você vir antes do adjetivo o a ou algum modificador, essa, esta, né? Você já sabe que a expressão precisa vir no feminino, tá bom? Vamos continuar. A sexta regra são expressões. As expressões anexo, anexa, obrigado, obrigada, incluso, inclusa, mesmo, mesma, próprio, própria, kit, kits devem sempre, gente, concordar em gênero e número, no singular e plural, no feminino e masculino, com o substantivo, ok? E aí nós temos alguns exemplos. Segue anexo o recibo. O recibo é plural, desculpa, o recibo é masculino e singular, então anexo também. Tem que vir no masculino e singular. Segue anexa a fatura, ó. A fatura feminino e singular, anexa também. Seguem anexos os arquivos. A mesma coisa.
Anexo está no singular, está no plural e no masculino para concordar com os arquivos. Ok? Isso a gente vai usar para todo. Incluso, inclusa, mesmo e mesma, próprio e própria, tá? Sempre vai concordar com o substantivo que vier acompanhando. Mas a expressão em anexo, se você tiver assim, ó, segue em anexo, nunca vai variar. Se usar o em antes do anexo, você até pode colocar no masculino, no feminino, no plural, ele vai sempre se manter do mesmo jeito. Ó, segue em anexo a fatura, tá? Não muda. Outro exemplo aqui dessas expressões. A professora agradeceu o presente à turma. Muito obrigada, meus queridos. Lembra sempre, gente, a mulher sempre vai usar obrigada, se referindo a ela. A mulher sempre usa obrigada. E o homem, obrigado. Obrigado, disse o marido, sua esposa, por aquele almoço incrível, tá? Então, essa é uma regra. A mulher se refere a ela obrigada, o homem obrigado, certo? E aí temos outros exemplos, ó. Elas próprias fizeram tudo, ó. Elas no plural, no feminino, próprias também. Eles mesmos ajeitaram tudo. Eles, plural, mesmos, plural, masculino. A própria menina leu o poema, ó. Própria concordando com menina. Ela mesma fez o seu bolo de aniversário. Mesma concordando com ela. Minha mãe está kit. Sabe o que é está kit? Pagou tudo. Tá zerada, não precisa pagar mais nada. Tá kit. Minha mãe está kit com as Casas Bahia. Pagou o carnê inteiro. Minha mãe, singular, kit, singular. Nós estamos quites com o curso. Nós, plural, kits, plural. Perfeito? Vamos lá. Outra regrinha. Bastante ou bastantes. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar com o gênero e o número com o substantivo. Quando ele vem dando uma qualidade ou característica, ele vai sempre vir concordando com o substantivo. Ó, recebemos bastantes telefonemas. E aí eu vou deixar uma dica para vocês. Ó, quando podemos mudar bastantes por muitos, muitas, eles serão adjetivo. Eu posso usar aqui, ó, recebemos muitos telefonemas, não posso? Então, recebemos bastantes telefonemas, ok? No plural. O outro caso com bastante, quando tem a função de advérbio. Advérbio é aquele que muda, que altera o significado do verbo ou de alguma outra, do verbo, do próprio advérbio, né? A palavra bastante, ela não vai variar quando ela tiver função de advérbio. Ó. Eles cantam bastante bem. Então, quando a gente pode trocar o bastante por muito, porque muito é advérbio, então você não vai usar o L, o S, não vai usar o plural. Então, eles cantam muito bem. Eles cantam bastante bem, ok? Vamos para o próximo. Meio. O pessoal também confunde muito meio. Olha, quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com substantivo. Como é que vai ser isso, professor? Ó, atrasado tomou meio copo. Meio aí, ele está dando uma qualidade por copo. Ele não tomou o copo inteiro, meio, metade. Quando expressar esse meio de metade, vai ser sempre concordando, ó, meio copo, ok? Atrasado tomou meia xícara, tomou metade da xícara, ok? Concordando. Agora, quando tem função de advérbio, o meio não vai variar. Como vai ser isso? Ele é meio maluco, ela é meio maluca, não é meia, tá, gente? Ela não é meia maluca, não tem meia, não é meia de calçar e nem é metade maluca. Até botei aqui, ó, meio aqui não é metade, não está expressando metade, nem metade maluca. Ele não é nem metade maluca, nem metade maluca, ela. Poderia ser substituído por advérbio tão, ó. Ele é tão maluco, ela é tão maluca, tá? Então, quando a gente pode trocar o meio por tão, aí você vai saber que você não vai mudar nunca, o meio vai sempre ficar invariável, ok? Continuando. Menos e alerta, também se confunde muito o uso do menos e do alerta, o menos até mais do que o alerta. Tanto a palavra menos como alerta não variam nunca, gente. Eles nunca vão mudar, sempre vai ser menos e alerta. Ó. Hoje tenho menos alunos, perfeito.
Hoje tenho menos alunas, não é menos aluna. Menos, a palavra menos não existe, tá? Só existe a palavra menos. Então não existe. Corta esse menos da cabeça. Os escoteiros estão sempre alerta. Eles não estão sempre alertas, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Uma tirinha pra gente rir um pouquinho com essa brincadeira da concordância. Aí, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a amiga, tudo bem, já me senti vingada. Quando ela falou na frente dos amigos dele, tenho bebido menos Coca-Cola. Então ela tá brincando porque menos não existe. Então a menina se equivocou aí, né? Não usou corretamente. Conseguiram compreender as regras de concordância nominal? Parece difícil, mas não é. Precisamos exercitá-las para que elas sempre fiquem vivas na nossa memória. Então a gente tem que estar sempre recorrendo, guarda esse material aí que vocês receberam, colhem no caderno, porque vocês vão sempre ter esse contato com a concordância nominal ao longo do ensino médio, ao longo da sua faculdade. Vocês vão sempre precisar tirar umas duvidazinhas e é importante guardar esse material, essa apostila aí, para poder consultar depois. Perfeito? Então, um abraço para todos e até a próxima!